jogadores titulares contra o Red Bull Bragantino, aí no fim de semana tem Fortaleza, pelo menos esses dois primeiros jogos aí contra times que estão na parte de cima da tabela. Mas tem aquele assunto que a gente fala desse Flamengo já há alguns anos, sempre se reforçando bem, tendo um banco, tendo peça de reposição. Acha que vai sentir muito contra esses adversários? Acho sim, porque por mais que tenha, sim, reposições fortes, talvez que seriam titulares em vários times do Brasil, a gente está falando de jogadores de um calibre maior. Principalmente a Arrascaeta, por exemplo, eu não vejo ninguém parecido com ele no elenco. Talvez adiantar o Andreas Pereira ali, jogar um pouco mais adiantado, ok, mas mesmo assim não é a dele. Gabigol, aí eu acho que o Pedro é um cara que, se estiver bem, a gente sabe que segura o rojão, é um cara muito bom também. O Isla, ali o Mateuzinho quando entra tá indo bem também, mas eu acho que não tem comparação os titulares com os reservas. O próprio Everton Ribeiro é um cara muito importante. Normal, não dá para ter dois Arrascaetas, dois Evertons Ribeiros, não vai ter. Então, a gente falou sobre isso ontem. Eu acho que a reclamação, ela tá certa, porque realmente quanto mais qualidade você tem, mais prejudicado você vai ser. Acho um assunto extremamente complexo, porque não é um assunto por conta da pandemia que está assim. O nosso calendário já é um problema já há muito tempo. E eu acho que não adianta a gente ficar individualizando, porque assim, o Palmeiras perde o Gustavo Gomes, que é um cara importante, o Atlético perde ali também o Arana, que é um jogador que vem muito bem. Todo mundo acaba perdendo um pouco, principalmente esses times com maior investimento. Até para outras seleções, não só para a seleção brasileira. Exatamente. Né? Então, você acaba pagando o preço de ter um bom time, o que é errado. Para mim, a grande questão data FIFA devia parar. Todo mundo para no mundo. Por que só o Brasil faz isso? Então, para mim, é um problema muito mais abrangente do que simplesmente o Flamengo reclamando e está reclamando com razão, tudo bem, mas é de discutir novos calendários. Não é por conta da pandemia que isso está acontecendo. Isso acontece há muito tempo. Não adianta agora reclamar. Principalmente na hora de assinar também. E aí são condições diferentes, porque o Flamengo não liga pro Carioca, os times paulistas já ligam mais pro Campeonato Paulista. Então, são condições muito complicadas. Eu acho que os clubes têm razão, porque, e aí eu não falo só o Flamengo, e os clubes têm razão, porque realmente você está pagando salário, você investe muito pesado para não ter esses jogadores em fases muito importantes de campeonatos. Só que eu também não entro na ideia de que nem o Landim falou, a gente está brigando por um futebol brasileiro melhor. Não, está brigando porque o Flamengo é o time mais prejudicado. Esse papo de união, vamos brigar, esse pra mim é balela, esse pra mim é conversa fiada. Todos os clubes, quem puder tirar alguma vantagem, vai tirar. No momento que puder ter um reforço a mais, que o adversário vai adorar. E eu acho que sim, a discussão deveria ser para a melhora do futebol brasileiro, para a melhora dos nossos jogos, para a gente ter jogos melhores, para a gente ter uma pré-temporada digna. Os jogadores têm férias, porque a gente já está questionando adiar para já encavalar férias. O cara já não pode ter férias. Não, ele ganha muito, deixa ele sem férias. Não, é o trabalho, né, Renato? Tá tudo errado, o combinado é o combinado. É uma discussão já antiga, né, essa questão de férias e de quando vai o calendário, e aí volta, cada convocação essa discussão é retomada por conta disso. Mais uma vez ventilou-se essa possibilidade de estender o calendário até segunda quinzena de dezembro, e aí os clubes, os jogadores também acharam ruim, porque começa atropelada a temporada. Esse ano já foi assim. E já sentiram, e a gente fala isso também, né? Quanto que o primeiro semestre acaba depois pesando no segundo, enfim. Aí as principais competições até acabam ficando em outro plano, porque os clubes se sentem muito ameaçados. Mas o Galo também está na liderança do campeonato, também vai ter os seus desfalques. Teve ainda mais quando tivemos os brasileiros, né, convocados, os jogadores que atuam no futebol brasileiro. Ainda perdeu o Hulk também e tudo mais. E até o Cuca retomou essa discussão, falou, não, né, lá atrás eu não reclamei, agora também não vou reclamar. Estou do lado do pessoal que não quer que estenda o calendário. Dentro dessa briga de Brasileirão, você acha que pode ter um que vai sentir mais que o outro? Talvez o Flamengo, pelo fato de ter que caçar o Galo, que já abriu um pouco mais de folga lá na frente? Sem dúvida o Atlético tem ali uma gordura, né? E o Flamengo tem que recuperar. Primeiro pensar nesses 2 jogos a menos. A partir do momento que o Flamengo consegue ganhar esses 2 jogos a menos, aí se coloca numa situação de mais perto ali. De verdade, eu não consigo ver um mais ou menos prejudicado. Eu acho que todo mundo sente, a gente está falando de jogadores de nível de seleção. E pensando num campeonato brasileiro que já é esvaziado com esse nível de jogador, acaba pegando mais. Mas assim, o Palmeiras não ter um Gustavo Gomes na sua defesa, que já está questionada, que a gente vai falar mais disso mais tarde.
É uma perda. Então, acho que tudo acaba encavalando. Acho que o Flamengo tem a vantagem de não ter o estadual, porque o Flamengo realmente, e para mim faz muito certo, põe os meninos para jogar, dá minutagem, e aí entra lá na frente e recupera do mesmo jeito, porque é um nível de estadual um pouco mais baixo. Então, cada situação é cada situação. Eu continuo ressaltando e afirmando. Para mim, o grande problema é o calendário, ponto. Não é o Flamengo, não é o Atlético, não é esse time. Vai ter desvantagem técnica quem for enfrentar, eu concordo com o Renato. Quem se dá bem são os adversários. Mas a conversa ela tem que ser muito lá em cima, ela tem que ser muito antes. A gente não pode esperar acontecer a M pra gente agora começar, não, porque agora eu vou perder. Não, isso tem que ser conversado na hora que você discute competição, você discute estaduais, com tanta data que tem. E a gente vive com pandemia ou sem pandemia, num calendário extremamente apertado. Você uma vez falou isso, que acho que o calendário nosso já é de pandemia sem pandemia, exatamente, né? Porque já é aquele bolo de coisa. Não tem data. Você pega os campeonatos europeus, em algum momento eles apertam. Um respiro. Mas se dá alguma coisa errada, dá uma pandemia, por exemplo, você consegue jogar mais pra frente. Aqui não. Aqui não se... Por que não estão adiando esses jogos do Flamengo? E o Flamengo reclama principalmente porque a CBF, do nome do Juninho, que ficou numa situação bem complicada, eu não queria estar na pele dele, porque ele falou que ia ser adiado, e aí a CBF volta atrás. Então, se fala uma coisa, se faz outra, então, assim tá tudo errado, entendeu? A gente fala, desde que eu assisto a ESPN, que eu vi o Paulo Calçade aqui há 10 anos atrás, ele fala que o calendário daqui não tem ajuste nenhum, e aí é por isso que foi adiado. Não tenho datas para colocar, então vai assim mesmo. Vamos fazer uma pausa rápida aqui no nosso